Carreiras está de volta. A nossa conversa é com a Caroline Piloni, a defensora pública federal que atua na Justiça Militar. Ela explica como é o dia a dia no cargo. O defensor que atua na Justiça Militar pode mudar de ramo na atuação? Surgindo os concursos de remoção, ele pode optar pelo ofício que ele quiser, dentro daqueles disponíveis, e mudar a sua atuação, não ficando necessariamente num ofício que não tenha afinidade. Quais são os crimes mais comuns, Carol, que você... Deserção, eu posso falar que é um que ocupa bastante a minha pauta de audiência. Então, aquela moçada novinha, 18 anos... Geralmente são pessoas... Eram estudantes, começaram na vida militar, muitas não se adaptaram, outras surgem problemas de família gravíssimos e qualquer motivo tem que abandonar a caserna, como tem muitos casos de estágio de necessidade, que é a maioria das absolvições que nós conseguimos é por estágio de necessidade. Sim. E pessoa que não se adapta mesmo. Aconteceu uma vez, um assistido meu, a gente conseguiu uma absolvição dele, a gente conseguiu comprovar que ele é arrimo de família. Ou seja, ele sustentava esposa e mãe. E desertou por quê? Porque a casa da esposa em Salvador caiu em decorrência das enchentes. Nossa. E ela estava vivendo num abrigo. Filhos. Ele, na hora que soube, foi direto para Salvador. Claro. E desertou. Então, nessa situação, não pode exigir dele outra conduta senão amparar a família. Aliás, é dever do militar amparar a família e está previsto na Constituição que a família tem que ser guarnecida quando ela passar dificuldade, e é dever do militar fazer isso. É bem complicado, mas a gente consegue bastante e as auditorias militares no Brasil têm sido sensíveis nesse sentido de não penalizar um militar que muitas vezes age de uma forma que não poderia exigir de outro modo. Na Justiça Militar, o rito é oral, né? Então, temos crimes que as alegações são escritas e há sustentação oral. Deserção é só sustentação oral. Ou seja, falar mesmo ali na hora do julgamento. Isso, então a acusação fala primeiro, a defesa apresenta suas alegações posteriormente, há réplica, tréplica, e há uma discussão jurídica sobre o caso, discussão dos fatos. E naquele momento, no dia do julgamento, o acusado já sai de lá sabendo se foi condenado ou foi absolvido. Essa postura de briga parece também que tem que ter no concurso? Dá a dica para mim, para quem está assistindo e para todo mundo que quer ingressar nessa carreira, horas de estudo, o que estudar, que doutrina buscar. O concurso ele é dividido em 4 etapas. A primeira é uma prova objetiva de 200 questões. Todo o concurso envolve, pelo menos o último, que foi realizado em 2007, ele envolveu 21 matérias. Dentre aquelas que eu falei, noções de sociologia, ciência política, direitos humanos. Cai direito militar também? Cai direito militar, processo penal militar, tributário, eleitoral, processo... Do direito quase todo. Todo, praticamente todo. Porque nossas atribuições são muito abrangentes. E como nosso concurso é diferente do concurso da magistratura para a Justiça Militar e do Ministério Público Militar, que o concurso é voltado exclusivamente para a área militar e criminal ainda, nós não, o defensor público da União, ele pode cair em qualquer área na carreira. Ele pode cair numa área civil, previdenciária, criminal, militar, tratar com direito eleitoral, trabalhista. Então, tem que estar preparado para todas elas. Lógico, há certas matérias que são cobradas com maior frequência. Previdenciário hoje é a nossa maior demanda. Criminal também é muito cobrado, porque nós atuamos nas varas federais, criminais também é muito cobrado. Tributário, que nós cuidamos de execuções fiscais. E a área civil, né, que a gente mexe com contratos bancários, tudo, né? São 4 fases. Primeira fase, prova objetiva, 200 questões. Segunda fase, prova subjetiva. A prova subjetiva, no último concurso, foram 10 horas de prova, 5 de manhã, 5 à tarde. No mesmo dia. Mas tem um intervalo, né? Tem o intervalo do almoço, né? No mesmo dia. Fizemos 2 peças, né, processuais, 2 dissertações e respondemos o restante de perguntas. A prova subjetiva já são retiradas algumas matérias. O militar continua nela, na prova subjetiva.
E a última é a prova oral. São 4 bancas, 3 examinadores por banca. Aquele momento é a hora de você demonstrar o seu conhecimento. É a sua chance de ser examinada e o examinador olhar no seu rosto e falar, esse vai ser defensor. E a última etapa, que é de títulos, que na verdade só muda um pouquinho a classificação, não muda tanto assim não. Porque títulos hoje não tem aquela importância que tinha antigamente, que pulava muito de posições. Mas lógico, se você for defensor público, por exemplo, em um outro estado, é tempo de defensoria, tempo de magistério superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, aprovações em concurso público, tudo isso conta para títulos e para a sua classificação no concurso público. O que conta como experiência jurídica a ser comprovada no concurso? Aqueles casos em que há o estágio obrigatório nas faculdades, em que há um reconhecimento que o aluno compareceu a esse estágio de forma regular e foi aprovado nesses estágios, estágios feitos na Defensoria Pública da União mediante declaração da própria instituição. Esses são considerados caminhos possíveis de conseguir comprovação da atividade jurídica antes da colação de grau. Após a colação de grau, qualquer atividade que seja jurídica, como advocacia, ou alguma atividade que exija a formação em direito, também será considerado como atividade jurídica para o concurso da Defensoria Pública. No concurso para a Defensoria Pública, posso escolher atuar na Justiça Militar? A escolha na área militar depende muito dos ofícios vagos à época que o candidato entrar na carreira. A Justiça Militar é um dos ofícios muito disputados dentro dos defensores. Provavelmente quem entre não vai conseguir entrar imediatamente na Justiça Militar. Mas quem sabe, dependendo da classificação no concurso e no decorrer das remoções que ocorrem na carreira, as remoções internas, ele um dia consiga chegar na Justiça Militar, como eu cheguei um dia. E você começa em que categoria? A gente começa na segunda categoria. A segunda categoria da Defensoria Pública da União é chamada Defensor Público, agora vai se chamar Defensor Público Federal, de segunda categoria. Ele atua na primeira instância. Então, na primeira instância da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, Trabalhista, Militar, que é a Auditoria Militar. O de primeira categoria, que é a categoria intermediária, é aquele que atua nos TRFs, nos TREs, nas turmas recursais, nas turmas de uniformização de jurisprudência. E, por último, a última categoria, que é o topo da carreira, é a categoria especial, que atua nos tribunais superiores, no STM, STJ, STF e TST. Até onde pode ir um defensor público que atua na Justiça Militar? O máximo que pode chegar é ser defensor de categoria especial no STM e, quem sabe, concorrer uma das vagas de ministro daquele tribunal. Daqui a pouco, as dicas de livros para quem está se preparando para o concurso da Defensoria Pública da União e também para os defensores que atuam junto à Justiça Militar. É depois do intervalo aqui no Carreiras.